Saudamos cada um dos amigos e irmãos que nos ouvem com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos uma vez mais para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a Deus esta oportunidade e também agradecemos a você, amigo e irmão, que nos ouve e que compartilha com outras pessoas. Agradecemos a você que ora pelo nosso ministério Hora Tranquila. Agradecemos a você que já se inscreveu no canal Hora Tranquila e que sempre dá ali o seu curtir e também compartilha com outras pessoas. Não deixe de compartilhar. É importante nós mandarmos para alguém um estudo da Palavra de Deus. Muitas pessoas, quem sabe, gostariam de conhecer um pouco mais das verdades da Palavra de Deus, mas às vezes não querem ir a uma igreja. Então mande uma mensagem, mande o estudo, compartilhe com o seu grupo, compartilhe com seus amigos. Não deixe de fazer isto para que nós possamos ir fazendo com que outras pessoas possam conhecer também Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Oremos. Querido Deus e Pai, a nossa gratidão por mais este dia de vida e também pelo momento que teremos agora estudando a Tua Palavra. Pedimos-te que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós. Nos dê entendimento e nos ajude a vivermos estas verdades a cada dia em nossa vida. Perdoe os nossos pecados e abençoe a cada amigo e irmão onde quer que se encontre ouvindo a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo fale ao coração desta pessoa e também aqueles que nos pedem orações sejam atendidos por Ti de acordo com a Tua vontade e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós vimos que Paulo foi levado então até a presença do rei Agripa. O rei Agripa estava ali em Cesareia, ele foi se encontrar com Festo, se demorou ali alguns dias e então Festo apresentou este caso de Paulo ao rei Agripa. E então o rei Agripa disse assim: olha, eu também gostaria de ouvi-lo. E Festo então disse: olha, amanhã você irá ouvi-lo. Então tudo estava preparado para que o rei Agripa pudesse ouvir o apóstolo Paulo, e ele foi então levado à presença, e ali estavam várias autoridades, pessoas eminentes. Havia uma grande participação de pessoas que seriam testemunhas até do que o apóstolo Paulo iria falar ali no seu discurso. Nós encontramos o discurso de Paulo ao rei Agripa no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versos de 1 a 23. Eu vou ler para vocês estes versos. É importante nós vermos aqui o que o apóstolo Paulo falou no seu discurso. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder introduzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar.
e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Aqui nós encontramos o apóstolo Paulo fazendo então a sua defesa. Atos 26, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 23. Paulo, ele aqui, no seu discurso, nós poderíamos dividir em 3 partes esse discurso. A primeira parte, o Paulo fala aqui de sua época de fariseu. Todos o conheciam por sua determinação de perseguir aqueles que aceitavam a Jesus como Messias e de açoitá-los e de torturá-los e até mesmo dar o voto para que fossem mortos por defenderem o nome de Jesus. Então, a primeira parte, Paulo faz a sua defesa. Na segunda parte do discurso de Paulo, ele fala da sua mudança após o encontro com Cristo. Quando ele ia então para Damasco, ele se encontrou com Jesus, uma luz mais forte que o sol ao meio-dia incidiu sobre eles, e todos caíram ali ao chão, e ele ouviu então uma voz do céu que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então, quem és tu, Senhor? E Jesus então diz para ele: é duro recalcitrar contra os aguilhões. Paulo repete aqui toda aquela cena que ele viveu neste encontro com Jesus. E a terceira parte deste discurso de Paulo, ele fala do impacto que ele teve deste encontro com Cristo, que ele não tinha outra escolha a não ser testemunhar de Jesus. E então, Paulo fala essa história, ele apresenta aqui quem ele era, como ele se encontrou com Jesus, e agora era impossível ele não fazer o que Jesus havia dito por ele, porque ele testemunhou o próprio Jesus vivo falando com ele ali. E Agripa, ele era judeu, Agripa conhecia, é tanto que quando ele vai falando aqui, ele diz aqui nós, as nossas tribos. Por quê? Porque Agripa também era um judeu, só que não havia aceito a Jesus como Senhor e Salvador. E esta questão dessa defesa de Paulo perante o rei Agripa, nós vamos ver então no estudo de amanhã o que foi que Agripa disse para Paulo quando Paulo insistiu com Agripa para que aceitasse também a Jesus como Senhor e Salvador. E ainda no capítulo 26, amanhã, nós estaremos estudando até o versículo 32, a partir do verso 24. Você pode já ler aí na sua Bíblia e amanhã nós vamos comentar este episódio. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.